Olá amigos, muito boa noite, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com o programa Saúde e Companhia. O tema do programa de hoje vai ser muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu gostaria de fazer uma reflexão rápida sobre uma pesquisa que foi divulgada e preocupa muito, não só a mim, como a você também, que é a quantidade de agrotóxico que nós estamos consumindo no Brasil hoje. É preocupante, muito preocupante. Nós estamos comendo alimentos no dia a dia contaminados, o que é lamentável. A quantidade de agrotóxicos que se usa no Brasil hoje está muito acima da média dos países europeus, asiáticos e, claro, nos Estados Unidos. Isso é preocupante aos extremos. Você ter uma ideia, hoje no Brasil se usa pesticida que não se usa mais nos Estados Unidos e na Europa. Antigamente se falava do cigarro, que o cigarro matava, mas o cigarro, ele é opcional. Fuma quem quer, você não é obrigado. Agora você é obrigado a comer para sobreviver. E hoje nós temos poucas opções, e as opções que nós temos, livre do agrotóxico, é um pouco mais caro o alimento. E muitos vendem produtos que dizem ser livres do agrotóxico e, na verdade, não são. Como acreditar, como você tem que proceder nessa hora? Esse estudo diz que, em média, o brasileiro come por ano 7 quilos de agrotóxico. Você já imaginou o que é isso? Agrotóxico que vai no abacate, que vai no mamão, que vai no café, que vai na cenoura, ou agrotóxico que vai no feijão, que vai no tomate e por aí afora. Somando toda essa quantidade de agrotóxico que nós consumimos no dia a dia, no ano, em média, cada brasileiro consome 7 quilos de agrotóxicos. É um negócio rentável para quem vende o agrotóxico, só que é um negócio ruim para quem consome. No Brasil, lamentavelmente, a falta de fiscalização por parte do governo, que é o órgão responsável para fazer com que o agricultor use o agrotóxico numa escala menor, a falta de fiscalização está deixando o brasileiro mais doente. E segundo esse estudo, o número de portadores de câncer no Brasil, de várias partes do corpo, aumentou, e esse aumento se dá por conta também da quantidade de agrotóxicos que nós estamos comendo. Meu amigo, vou dar uma dica para você. Se você tem um terreno, esse terreno é grande, não encha ele de brita. Faça canteiros e plante chuchu, couve, alface, beterraba, tomate e por aí vai, cenoura. Faça um plantio lá na sua casa. Você vai diminuir a compra de produtos com agrotóxicos em supermercados e vai consumir alimentos muito mais saudáveis que você vai produzir em casa. Não é a mesma quantidade ou a mesma qualidade, mas vai ajudar muito a sua saúde. Pense nisso. Procure ingerir menos alimentos tóxicos. Eu tenho certeza que o seu corpo vai agradecer e a sua saúde também. Ok, nós vamos conversar hoje com o Dr. Hamilton Appel, médico neuroradiologista, ele que está aqui ao meu lado e que é o nosso convidado de hoje. Dr. Hamilton Appel, como vai, meu jovem? Tudo bem? Tudo bem, Erivan. Tranquilo? É um prazer novamente estar em seu programa. E primeiramente queria dar uma boa noite a todos os telespectadores e estamos aqui à disposição para começarmos com esse bate-papo. É um bate-papo tranquilo, descontraído. Tranquilo, né? Agora, Hamilton, essa pesquisa que eu tive acesso e mostra que esse é um problema gravíssimo que vivemos no Brasil hoje, né? A quantidade de agrotóxicos no Brasil utilizado é um negócio avassalador. Você vê 7 quilos por ano, cada indivíduo consome de agrotóxico por ano, é um negócio importante. Preocupante. Todos sabemos que a agroindústria talvez seja a mola mestre do Brasil, né?
O Brasil hoje, praticamente, é uma das coisas mais importantes do Brasil, seria essa nossa agricultura. Então, claro, para ter todo esse poderio econômico, claro, então é muito utilizado o agrotóxico. Infelizmente, nós somos reféns deste problema, né? Lembro, né, quando crianças, que a gente ia no vizinho, ou no tio, ou no avô, e comeria lá um nabo diretamente do pé, um rabanete, uma laranja, banana, né? abacate, goiaba. Hoje, por surpresa, tem essas feirinhas já, né, com produtos orgânicos sem agrotóxico. Eu acho que é uma saída, principalmente para nós que vivemos numa cidade de tamanho médio ainda. Exato. Tá? Eu acho que é interessante, mas é preocupante. Eu já atendi vários casos, com intoxicações exógenas, tá, que fazem lesões cerebrais por agrotóxico. Agrotóxico. E é preocupante isso, né, Hamilton? Porque eu imagino uma lesão no cérebro em função do agrotóxico, a consequência para o portador dessa lesão é quase que irreversível, né? Irreversível. Por sorte não são frequentes, talvez não chegue, talvez em campo, onde se usa mais, quando são as bonificações de lavoura e coisas, talvez lá se observe mais. Talvez não cheguem tantos casos assim. Mas já tive alguns casos, principalmente quando estive fazendo minha pós-graduação, aí eu encontrei alguns casos por uso indevido. São preocupantes. Tá? Doenças que acabam ocasionando até a incapacidade do indivíduo, né? Sim, claro. É triste isso, né? É muito triste. Então, quanto menos agrotóxicos nós tivermos contato, melhor é. Claro. Para o conjunto, né, Hamilton? Certo, entendeu. Hamilton, quem está em casa nos acompanhando, qual é a função do neuroradiologista e o que faz o neuroradiologista dentro da medicina como uma área importante que salva vidas, que acompanha pessoas que têm sintomas, que têm doenças e por aí afora, Hamilton? Bem, a neuroradiologia, sem dúvida, é uma subespecialização, tá? Seja da neurologia, ou da neurocirurgia, ou da radiologia. No meu caso, a neurocirurgia. Eu fiz neurocirurgia e alguns anos após eu me dediquei à neuroradiologia. Dentro da neuroradiologia tem duas vertentes. Tem a neuroradiologia diagnóstica, onde nós vamos interpretar, vamos estudar vamos dizer, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, uma mielografia, uma angiografia. E a neuroradiologia terapêutica, ou neurocirurgia endovascular, como é chamada também, onde, com o uso de catéteres, se faz os tratamentos de várias lesões do sistema nervoso central, como os aneurismas cerebrais, as malformações arteriovenosas, embolização de tumores cerebrais pré-operatórios, estentes em carótidas, né? Hoje estentes intracerebrais, as malformações através de colas. Então, existe uma gama, assim, um leque enorme que cada dia, com um avanço tecnológico, está nos tornando bem mais fácil esse tratamento dessas patologias tão sérias e que antes eram de difícil acesso. Agora, o Dr. Hamilton Appel, a medicina na área da neurologia cirúrgica e clínica e também de exames, ela teve um avanço considerável nos últimos 20 anos, acredito eu. Correto. Com o aparecimento de medicamentos de última geração para tratar portadores de AVCs, com o aparecimento de equipamentos de última geração para tratar pessoas portadoras de tumores cerebrais e outros distúrbios do cérebro, a longevidade na área da neurologia tem avançado de forma considerável. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. É impressionante, né? Inclusive existem trabalhos, né, muitos trabalhos mostrando essa mudança radical, principalmente se você for pegar o AVC, existem trabalhos do nosso grupo publicados mundialmente, o Dr. Cabral à frente do trabalho, mostrando assim a diferença, a evolução, a melhoria clínica desses pacientes depois da instituição de unidades de AVC, com as novas drogas utilizadas para AVC e agora com a trombólise mecânica que se usa no AVC agudo, mudou completamente não só a longevidade, mas também os déficits motores que esses pacientes apresentavam. Que era muito triste você ter um familiar seu acamado, que não poderia mexer um lado do corpo e não poderia falar.
Todos vocês conhecem um familiar, um amigo, coisa que teve um AVC e sabe como são graves estas sequelas. Então, com essas novas armas terapêuticas dos últimos anos, melhorou consideravelmente a vida desses pacientes. Agora, isso não quer dizer, é claro, que o portador de um diabetes, que o portador de uma hipertensão arterial não deva tratar e cuidar do seu problema, do mal que lhe aflige, sabendo que ele vai ter depois, caso tenha um AVC, uma assistência para poder salvar a sua vida, né, Milton? Ainda cuidar da saúde. Não, por sorte, nós vivemos aqui no Sul. No Sul é diferente. Um pouco diferente. Ainda a estrutura é melhor. A estrutura é melhor. Então, hoje, por sorte, todos os nossos postinhos estão muito bem orientados para orientar esses pacientes, entende? Tanto da diabetes como da pressão arterial. Então, essa nossa rede básica está funcionando muito bem. Isso foi provado já. No trabalho do Cabral, mostrou muito que a diminuição de acidentes vasculares hemorrágicos, depois que foi iniciado os tratamentos profiláticos da pressão arterial, mas melhoraram drasticamente. Então, houve uma melhora significativa. Houve um declínio no caso de derrames. Principalmente os derrames hemorrágicos, que eram ocasionados por pressão alta. Que é o pior deles, né? Não é o pior. Não é o pior, não é o pior. Depende. Tudo depende do tamanho do volume, assim, o volume do hematoma. Se o hematoma é muito grande, claro que ele é catastrófico. Imagina, você tem um cérebro, tá? Quanto maior, mais lesão, mais dano cerebral, mais sequela. Mas se você, por acaso, tiver um AVC isquêmico também, se pegar uma oclusão de uma artéria carótida no pescoço, que é o vaso que leva todo o sangue para o cérebro daquele lado, ou uma artéria cerebral média, principalmente do lado esquerdo, que daria um problema de fala, o paciente não conseguiria falar, não conseguiria se comunicar, não conseguiria entender e ficaria com o lado do corpo todo paralisado também. Então, a gravidade, os dois podem ser graves, como os dois podem ser mais leves, mais sutis. Tudo depende de volume e depende do vaso acometido e da localização. Certo? Da localização no cérebro. No cérebro. Porque, inclusive, quando eu encontrei um amigo hoje e ele me perguntou que seria o convidado do programa, ele sempre nos acompanha, eu falei que seria um neuroradiologista, e ele disse, Ivan, faça uma pergunta por mim lá, que é o seguinte, por que quando a pessoa tem um derrame cerebral, um AVC, o popular derrame cerebral, que o povo entende melhor, né? O AVC já é mais para o médico. Não, hoje já está bem, eu acho que a doutora Carla fez muitas campanhas aqui do AVC, do AVC, exatamente. Então acho que já está popularizado. Ele disse, por que a pessoa fica paralisada? Ele disse, por que alguns não ficam com sequelas? Eu acredito que de cada 10 que têm um AVC, uns 5 ou 6 ficam com alguma sequela motora. Certo. Por que o corpo fica dormente e não consegue se recuperar mais, Hamilton? Bem, sempre que existe, vamos supor, um acidente vascular cerebral, vamos supor um isquêmico. Só para ter uma ideia. Então, dependendo da localização do cérebro, no cérebro desta lesão. Por isso que eu falei, se for no lado esquerdo, uma lesão mais cortical, mais exterior do cérebro, geralmente dá uma alteração da fala. Tá? Da fala. E nós temos no cérebro várias áreas específicas. Nós temos a área da fala, a área motora, a área da sensibilidade, a área da visão. Por exemplo, se for uma lesão mais posterior, essa pessoa vai perder uma parte do campo visual. Certo? Vai diminuir a visão. Diminuir o campo visual dela. Se for na parte posterior, ou seja, um lobo occipital. Tá? Por exemplo, se for um lobo frontal, que se chama uma lesão frontal posterior, que pega o giro de Rolando, por exemplo, vai ter uma lesão motora, certo? Então vai perder a força. Tá? Se for na região parietal, vai ter mais uma alteração sensitiva. E assim, dependendo da localização do cérebro, é bem desenhado, já sabe tudo, tem todas as áreas, tem seus nomes e números. O cérebro é mapeado. É todo mapeado. É como se fosse o mapa do Brasil. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, o bom neurologista, o bom neurocirurgião conhece perfeitamente a área. Então, pelo tipo de lesão, pelo tipo da clínica, ele já consegue fazer a topografia mentalmente, já consegue saber onde está localizada a lesão. Existem umas fibras que são muito importantes, que são as cápsulas internas, que elas vêm desde da união da córtex em direção ao tronco cerebral, e quando existe essa lesão dessas fibras, geralmente tem uma lesão motora, certo? Então isso é muito importante. Lesão motora, quer dizer, é perda de força. Sempre que uma lesão motora é perda de força. Quando há uma lesão motora, ou seja, uma lesão nessa parte do cérebro especificamente, aqueles neurônios, aquele local ali, ele sofre como se fosse um baque, um choque.
Tá. Consegue se recuperar muitas vezes Não. isso, Milton? Então o que é importante? É importante. Vamos supor, uma lesão isquêmica, uma persistência isquêmica. Outra vez que eu estive aqui eu falei na hemorrágica. Isso. Tá? Na lesão isquêmica, o paciente está bem, acordou, foi tomar café da manhã, ele está tomando café, puf, deixou cair Perdeu a xícara da mão. Tá? E começa, a boca fica torta, não consegue falar, aí o filho ou o neto vê, que geralmente são pessoas de mais idade, vê que a paciente perde a força e não consegue falar. Certo. Então, se você fizer neste momento uma ressonância magnética, uma tomografia, tá? A tomografia pode ser normal nas primeiras horas, mas algumas horas depois nós vamos notar que numa determinada área vai estar uma alteração no cérebro. No cérebro, na tomografia ou na ressonância magnética, entende? Vai estar uma alteração. Por isso que nós temos que agir muito rápido, chamado tempo é cérebro. Está mudando um pouquinho mais. Tempo é cérebro. Temos que agir rápido por quê? Porque uma parte central, essa parte central, ela perde sua função, ela morre, tá? Entende? A parte central do AVC. Só que em torno desta parte central existe um cérebro em sofrimento. Tá? Então ele não morreu, mas ele tem pouca circulação, pouca glicose, pouco oxigênio naquela região. Então nós temos que agir rápidos para quê? Para tentar salvar esta área que está em torno da área morta, assim dizendo, em torno dela, tentar salvar esta área. Por isso essa velocidade que nós ensinamos os pacientes a ir o mais rápido possível para o hospital, mas o mais rápido. Por quê? Porque nós temos dispositivos para chegar, retirar aquele trombo que está na artéria, que está entupindo aquela artéria, nós temos dispositivos para tirar, ou medicamentos que abrem essa artéria. Mas esses medicamentos, eles funcionam só até 4 horas e meia após o início. Tá? O cara teve o ictus, só 4 horas e meia depois que essa droga vai funcionar. Atualmente, já tem trabalhos, os últimos trabalhos têm saído, tem se usado já os métodos mecânicos para desentupir essas artérias, eu acho que o Pedro mostrou aqui no programa, tá? Os métodos mecânicos para desentupir essas artérias, isso aí já pode se considerar até 24 horas. O ideal até 6 horas, mas já tem alguma coisa. Ontem foram feitos 3 casos no Hospital São José. 3 casos? Ontem. Aí você vê o quanto é importante nós cuidarmos da saúde, principalmente quem é hipertenso e quem é diabético, né? São cuidados essenciais para que o seu cérebro não venha a sofrer um baque, e a consequência desse baque é o que o Dr. Hamilton está querendo explicar aqui, explicou, que é a paralisia, que muitas vezes é irreversível. Nós temos um intervalo comercial, Sara, e nós voltamos na sequência com o Dr. Hamilton Appel, médico neuroradiologista, presente hoje aqui no programa Saúde e Companhia, que volta após o intervalo comercial. Instante só, nós já voltamos. Muito bem, nós estamos de volta com o Saúde e Companhia, hoje conversando com o Dr. Hamilton Appel, médico neuroradiologista. Para quem não sabe, neuroradiologista é um neurologista com especialização em exames e também a área cirúrgica. Não é verdade, meu amigo Hamilton Appel? Antes de voltar a conversar com o Hamilton, eu quero dar mais um recadinho para você que está em casa a respeito do trânsito em nossa cidade. Meus amigos, Hamilton, eu tenho falado aqui sobre o trânsito toda semana, mas não posso me omitir. Nós temos que ter, primeiro, paciência. A paciência, eu até não é que eu criei um slogan, esse slogan já é antigo, mas não se falou mais. É melhor ser paciente no trânsito do que ser paciente no hospital. Claro. Não é verdade? Às vezes uma simples batida pode deslocar a sua coluna, o seu pescoço e causar uma lesão grave. Uma freada brusca, você bota a cabeça para frente, mesmo com o cinto de segurança, dá um chicote, né, Milton? E pode machucar a coluna. Então, cuidado. Cuidado no trânsito na cidade. Vá devagar. A cidade com buracos, ruas mal sinalizadas, o trânsito de Joinville é lento, há uma certa demora para que se melhore a mobilidade urbana de Joinville. Enquanto isso, nós motoristas temos que nos unirmos, darmos a vez para um outro, sermos cordiais no trânsito, porque se você não ser cordial no trânsito, você vai ficar estressado. Se você é hipertenso, vai dar um pico de pressão e essa pressão pode ocasionar um AVC. Não pode, Hamilton?
Perfeito? Pode. O cara que é hipertenso, até é bom perguntar, você também entende porque hipertensão arterial, porque você é neurologista. O cara que é hipertenso e fica nervoso, a pressão altera, Milton? Altera, claro. Altera? Altera, sim, claro. É mesmo? Eu achava que não alterava. Altera um pouco. Sim. O cara está no trânsito, o cara é hipertenso, está nervoso e tal, o trânsito não vai, ele está ali. A pressão pode, de repente, dar um pico e pode ocorrer um AVC? Não é frequente, mas geralmente essas alterações não são tão violentas assim. Né? O grande problema da pressão é aquele paciente que não toma medicamento. Né? Aí ele esqueceu de tomar o remédio, aí cai no trânsito. Esse é o pior. Né? Aí é complicado. É complicado. Então tem que ter cuidado. Mas cada caso é um caso, é difícil. Não, é difícil, mas quem é hipertenso está ali, né, Milton? Ele está na linha do trem. Mas hoje está bem, o pessoal está bem controlado. Está bem controlado? Eu acho que está indo bem. Está indo bem. Está indo bem, isso é importante. Agora, doutora Milton Appel, quando um paciente sofre um AVC isquêmico, é feito o diagnóstico, um exame de imagem é realizado, qual é o exame mais preciso para se ter uma ideia do estrago que o AVC isquêmico fez no cérebro? Bem, existem protocolos mundiais utilizados para... O paciente chegou com AVC isquêmico, vamos supor, o Hospital da Unimed, vamos supor, que tem todos os equipamentos, o Hospital da Helena que tem todos os equipamentos. Existem protocolos, estou acompanhando protocolos mundiais. Nós seguimos à risca esses protocolos mundiais. Então o paciente chega na emergência, é contactado o neurologista, esse paciente vai imediatamente, o primeiro exame a ser feito se chama tomografia computadorizada. Tomografia. Por quê? Primeiro para afastar uma hemorragia cerebral, certo? Porque se for uma hemorragia cerebral muda um pouco a conduta. Certo. Tá? Então, afastar da hemorragia cerebral, existem classificações dos AVCs e tudo na tomografia, e nesse mesmo instante é feito uma angiotomografia, né? Uma angiotomografia para quê? Para ver se já consegue se localizar onde está esse vaso ocluído, onde está esse trombo, tá? Porque no AVC isquêmico é um trombo, provavelmente que saiu do coração ou de uma placa de carótida, que entope uma artéria, geralmente, dentro do cérebro. Certo. Então, já com a tomografia é para mostrar se tem sangue ou não. Isso numa fase bem rápida. O cara teve um AVC, em 2 horas chegou no hospital, vamos supor. Tá? Então faz uma tomografia. A tomografia, geralmente, né, nessa fase, ela pode não mostrar nada. Então ela seria mais para afastar o sangue. Então não tem hemorragia, opa, é isquêmico. O cara está lá, está paralisado, está sem falar, né? É um AVC isquêmico. Então é feito a tomografia praticamente normal. Faz uma angiotom, vai mostrar lá, vamos dizer, uma artéria cerebral média ocluída. E também tem dados indiretos na tomografia, mesmo a tomografia que parece ser normal, que assim, uma hiperdensidade da artéria, a artéria fica mais branquinha, e tem que ver assim que o suco fica meio borrado. Então tem alguns dados que o especialista vê e diz, ó, isso é um AVC isquêmico, vamos ter que ser rápido. Então esse é o exame que se faz hoje no mundo todo, o primeiro exame em todos os trials. Saíram vários trials nos últimos anos, então o primeiro exame é a tomografia com angiotomografia. O que é angiotomografia? Angiotomografia é injeção de contraste por uma veia no tomógrafo, entende? Tá? É muito rápido, então pega a passagem do contraste no cérebro, para as artérias cerebrais. Aí ele mostra na imagem, onde está a oclusão, certo? Bem, isso é um método diagnóstico. Existe um RAPID, que é um outro método também que usa a tomografia computadorizada e está se usando em várias partes do mundo. Em Joinville, então, praticamente é assim, chegou um AVC, vamos dizer, no São José ou no regional, regional não atende AVC praticamente, vem de todos os hospitais, é mais a Unimed, Dona Helena e o São José. Então chegou o paciente, emergência, já acionado todo o pessoal e é acionado também o neuroradiologista, tá? O neuroradiologista intervencionista, que em Joinville nós somos em 3, tá? E então é acionado o neuroradiologista para quê? Para, se for necessidade de levar esse paciente para a mesa, para a sala de hemodinâmica, nós já estamos preparados. Então, feita a tomografia, parece um AVC isquêmico, é começado, às vezes, já na emergência, durante a tomografia, a medicação endovenosa, que é o trombolítico endovenoso, tá? O RTPA, já concomitantemente. Se esse paciente apresenta uma oclusão de um pequeno vaso, um vaso distal, geralmente não é feito tratamento cirúrgico, sim um tratamento só clínico, só com a droga, com a RTPA. Se por acaso encontrarmos uma oclusão de um trombo num vaso grande, ou seja, numa carótida, numa cerebral média, esse paciente é diretamente direcionado à sala de hemodinâmica,
onde é acionado toda uma estrutura, toda uma equipe. Claro que levamos alguns anos para montar toda essa estrutura, que é difícil. É muito fácil, hoje, 3 horas da tarde, às 11 da manhã, que está todo mundo no hospital. Mas às 3 da manhã, às 2 da manhã, às 4 da manhã, até montar toda essa equipe, não é a equipe geralmente está tão treinada, mas em vários treinamentos que fizemos em todos os hospitais, o negócio está andando bem. Então, é acionada a equipe de hemodinâmica, então esse paciente é levado o mais rápido possível para o cateterismo. É um cateterismo semelhante ao cateterismo cardíaco, é a mesma coisa. É uma punção pela perna, pela artéria femoral, se sobe um catéter, esse catéter vai indo pela aorta, vai subindo, vai até a carota, se deixa esse catéter na carota, depois se sobe com outro dispositivo, vai até o trombo. Podemos fazer de 2 maneiras, ou aspiramos o trombo, ou colocamos um stent onde está o coágulo, né, o trombo dentro da artéria, abrimos esse stent, esperamos em torno de 5 minutos, para quê? Para esse trombo se aderir ao stent. Só que esse stent nós não largamos o stent, ele fica fixo na nossa mão. Tá? É um cabo, que vem um cabinho, tá, bem fininho, que a gente tem aqui na virilha aqui fora. Então, quando está fixo isso aí, sempre com controle, com uma televisão, né, com uma radioscopia visualizando, a gente traciona esse trombo para dentro de um catéter guia, tá? E puxa ele para fora. Puxa ele para fora. Com isso se restabelece a circulação intracraniana, a circulação cerebral é restabelecida dessa maneira. Tá? Agora, doutor Hamilton, quando ocorre um AVC, se diz ali um artigo, números dando conta de que não sei se está ocorrendo um número maior de AVCs em pessoas abaixo de 50 anos, que em alguns centros grandes, São Paulo, Belo Horizonte, os números mostram de que pacientes novos estão tendo AVC mais cedo. Pessoas com 45, 48, não só com 70 ou 60 anos de idade. O que se deve isso? Aqui em Joinville também está nessa média, Milton? Não, claro que o AVC é mais acima de 55, 60 anos. Quanto maior a idade, maior o risco, claro. As artérias começam com aterosclerose, mais problemas cardíacos, tudo aquilo que nós todos sabemos, né? Em jovens, talvez o que está acontecendo, Arivan, é que eu acho que está se fazendo mais diagnóstico. Mais diagnóstico. O diagnóstico é mais preciso, é mais precoce, mais preciso, mais método diagnóstico, mais médicos especialistas. Quando eu comecei na minha especialidade, outros médicos, outras especialidades não acreditavam, derrame, você não adianta fazer nada. Era assim, até pouco tempo atrás era assim. Então, houve todo um trabalho de equipe, a nossa equipe trabalhou muito, mais de 20 anos estamos trabalhando nisso aí, em educação, para melhorar. Então, hoje, quando se vê que tem jovens, tem AVC, não é isso. É que tem mais informação, tem mais mídia, tem mais... Né? Pô, o cara lá tem um AVC. Pô, você viu ali na internet, no Facebook, não sei o quê. Hoje entende? A divulgação é muito mais fácil. Entende? Não é por isso que tenha mais. Faz a diferença. Faz a diferença, claro. Mas existe alguns riscos, assim, cocaína, por exemplo. Droga, vamos supor. Álcool também pode influenciar? O álcool não é tanto. A cocaína pode levar mais a acidentes vasculares cerebrais. Cocaína? Cocaína, tá? Então, por que, Hamilton? São lesões estruturais das artérias que levam essas hemorragias, tanto a hemorragia como a isquemia. Lesão grave? São graves. O crack, por exemplo, também é outra. Provavelmente. Você provavelmente eu não tenho assim experiência, porque hoje eu não faço mais, não atendo mais o paciente no hospital. Eu atendo na emergência, mas não lá dentro do hospital. Não continuo mais com o paciente, porque tem a nossa equipe toda. Né? E eu não tenho dados para te falar assim, do crack. Quantos pacientes de crack, se nós pegarmos um trabalho em Joinville, quantos pacientes usuários de crack fizeram AVC? Esse dado eu não tenho. Mas a cocaína, comprovadamente... Não, a cocaína a gente sabe, entende? Porque hoje, quando a gente vê um paciente, vê mais jovem, a primeira coisa que tem que se perguntar se não usa droga lícita. Sempre tem que se perguntar disso aí. Mas se a pessoa negar dizendo que não usa, tem como saber se a lesão cerebral... Mas depois eles falam. Vê um irmão, vê um pai... Aí vai dizer, olha, Agora, uma lesão causada pelo uso de droga cerebral é uma lesão tão danosa quanto uma lesão por uma hipertensão não tratada, Milton? Claro. Às vezes até pior. Às vezes até pior, né? Porque em medicina você não pode assim comparar muito, porque cada caso é um caso. Sim. Então são duas pessoas totalmente diferentes, os AVCs não são diferentes, então é muito difícil você comparar por isso com aquilo. Né? Agora, doutora Hamilton, você falou que a pessoa chega, é feita uma tomografia, né? Certo. E depois é feito, inclusive, um exame invasivo,
que é quando é um passo seguinte, quando há necessidade. Quando está, tem uma oclusão na angiotomografia. Está comprovado. Tem oclusão da artéria cerebral média, aí vai para a hemodinâmica, aí é feita uma angiografia que confirma com contraste, também faz uma injeção na perna, sobe no catéter, bota na carota, se injeta o contraste e se faz então essa angiografia. Tá? Essa angiografia mostra, então, confirma que tem oclusão. Então, na mesma hora já se sobe o outro catéter, bota lá o stent e retira o trombo. No mesmo procedimento. Agora, dentro do processo de diagnóstico de um AVC, a ressonância magnética também entra neste grupo aí ou não? Isso aí é uma discussão, tá? Nos protocolos, são todos com tomografia computadorizada. Por quê? Porque a tomografia computadorizada é muito rápida, menos de 1 minuto, e já tem o exame, mais barato. Então é usado em todos os protocolos, todos os hospitais têm tomografia. Agora, não são todos os hospitais que têm ressonância. Eu sou muito fã da ressonância. Por quê? Porque eu não sei, talvez eu fui o precursor da ressonância em Santa Catarina, sei lá, alguma coisa assim. Né? Mas é um exame com muito mais resolutividade? Vamos dizer, numa fase aguda, tá? Se a gente pudesse fazer em todos os pacientes com a mesma velocidade da tomografia, ela te dá mais dados. A ressonância dá mais dados. É mais completa. Ela te dá mais dados, só que é mais demorada, mais cara. Não é sempre que a ressonância está disponível para chegar um paciente de emergência. Já colocar ele lá. Está lá o paciente fazendo no joelho, tem que tirar o cara para enfiar o cara com AVC. Então, existem algumas coisas. Mas, assim, a imagem da ressonância ela é superior, tá, num AVC agudo, porque tem uma sequência que mostra o AVC muito cedo. Muito cedo. Com 30 minutos mostra a lesão. Inclusive, tem trabalhos que mostravam, dependendo do volume do AVC naquela sequência, dizia se esse paciente teria um melhor prognóstico ou um pior prognóstico. Então, quando era acima de 70 ml o AVC, 70 ml mililitros, né, 70 mililitros de derrame, tá? Quando é até 70 mililitros, geralmente tem um bom prognóstico. Tá? Ou seja, uma boa recuperação. Uma boa recuperação. Quando é acima de 70, geralmente teria uma pior recuperação. Existem vários trabalhos. Como isso aí é uma coisa... A medicina não para, né? Ela é dinâmica, então todos os dias são artigos novos e mostrando assim o benefício. Vários congressos, vem um lá que fala, não, a ressonância é melhor, a tomografia é melhor, mas os trials usaram toda tomografia computadorizada. O que é trial? É que pegam 300 casos com ABC, não sei o que, todos foram submetidos à tomografia. E assim em vários cantos do mundo. Tá? Então a tomografia ela tem um papel muito importante no diagnóstico. Muito. Agora, a ressonância magnética, ela já se diferencia-se porque ela tem, primeiro, uma imagem melhor, segundo, que ela pode fazer até, o médico pode ter um diagnóstico de quanto aquela lesão vai interferir na vida do paciente depois dele sair da mesa de exame, aquela coisa toda. É um exame um pouquinho mais amplo. É mais fácil. Mais fácil. É fácil para o médico como também para o próprio paciente, que vai ter um diagnóstico mais rápido. Mas a tomografia em boas mãos, nós somos neuroradiologistas, é um excelente método, também, a tomografia também gradua. Também gradua. É porque a tomografia veio primeiro, depois veio a ressonância, né? Certo. A tomografia tem quantos anos hoje no Brasil, Hamilton? É um aparelho... Não, mais ou menos é o tempo que eu estou no Brasil. O tempo que eu estou no Brasil deve ser uns 37 anos. 37 anos. A ressonância veio depois? Bem depois. Veio depois aqui, há 15 anos atrás. 20 anos. Mas são dois equipamentos que são auxiliares para que o médico possa fazer um bom diagnóstico e encaminhar o paciente para um bom tratamento, né, meu? Eu sei que a tomografia foi criada em 72. 72? 72 foi criada não foi tanto tempo na EMI, aquela empresa em Londres, onde que os Beatles faziam as músicas, gravavam as músicas. Na mesma empresa que foi criada por Housefield, da tomografia computadorizada, para uso médico. Né? Médico. Tá? A ressonância magnética é conhecida há muito tempo, desde a década de 40, só que nunca era utilizada na pesquisa médica, era utilizada para outras finalidades. Por quê? Porque a ressonância magnética nada mais é que um ímã gigante que movimenta os átomos do corpo, os íons do corpo, transformando em imagem por uma onda de radiofrequência. Eu queria aproveitar nós temos um intervalo comercial, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a ressonância magnética e as novidades dos aparelhos que
Inclusive, a Neurocentro adquiriu um aparelho novo. É importante falar sobre isso para as pessoas terem conhecimento das novidades na área da medicina preventiva também e curativa, ou seja, aparelhos que podem ajudar e muito a qualidade de vida das pessoas. Nós temos um intervalo comercial, é rápido, e na sequência nós vamos mostrar também algumas imagens de exames de ressonância e de tomografia. Será que tem alguma diferença de uma para a outra? Nós vamos mostrar já já após o intervalo comercial. Programa Saúde e Companhia volta em instantes. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o Dr. Hamilton Appel, médico neuroradiologista, aqui no programa Saúde e Companhia. Dr. Hamilton, o câncer de mama no Brasil não é que tem tido um crescimento, é que se faz mais diagnóstico. A ressonância magnética pode ser utilizada também para diagnóstico suspeita de câncer de mama? Bem, Ivan, é com prazer que eu vou te passar aí, já está sabendo, mas para o público em geral, nosso grupo adquiriu o mais moderno e mais avançado equipamento de ressonância magnética do estado de Santa Catarina, que começou a funcionar há cerca de 20, 30 dias, um aparelho de ressonância magnética de 3 teras. O que quer dizer isso, 3 teras? Todos os equipamentos que nós temos em Santa Catarina, com exceção do Blumenau, que tem uma de 3 teras, tá, são de 1,5 Tesla. Essa de 3 teras seria praticamente o dobro do poder do motor. Assim dizendo, vamos comparar um carro. Vamos supor uma BMW, que é excelente, que seria de 1,5, só que agora nós estamos com uma Ferrari. Tá? Então seria assim, um equipamento que tem uma capacidade de alta resolução, uma resolução fantástica. Com essa resolução, nós conseguimos os melhores diagnósticos, pormenores, coisas pequenas são agora visualizados, facilitando o diagnóstico, consequentemente melhorando o tratamento desses pacientes. Quanto à pergunta do câncer de mama, nós vamos começar nosso equipamento a fazer os exames de ressonância magnética de mama com 3 Tesla, que é sem dúvida uma revolução diagnóstica. Aguardem para ver. É interessante falar sobre isso porque é um aparelho que pode diagnosticar, não sei, eu não entendo muito disso, nódulos muito pequenos que podem fazer a diferença, né, Hamilton? Isso vai revolucionar aqui em Joinville o sistema de exames preventivos, né? É perfeito. Tá certo, perfeito. Então, bacana. Agora, doutor Hamilton Appel, o quesito diferença de exame feito por uma tomografia e feito por um tomógrafo e feito por um aparelho de ressonância magnética. Muitos dizem, não, mas eu vou fazer um exame, há risco de radiação desses aparelhos, Hamilton? Claro. A tomografia computadorizada, existe radiação na tomografia, existe todo paciente que se submete a uma tomografia está recebendo uma radiação. Certo. Por isso que você não deve estar fazendo tomografia de repetição, você faz o que é necessário, o que é indicado pelo médico. Certo. Já a ressonância magnética não tem radiação, não tem radiação alguma. Tá? A ressonância magnética não tem contraindicação alguma, com exceção de pacientes com marca-passo, que você tem um preparo, tá? Clipes de aneurismas antigos, algumas coisinhas que, assim, quando é uma tatuagem grande, precoce, a gente espera um tempo, mas de uma maneira geral, a ressonância magnética é inócua, não tem problema. A tomografia, ela pode... A tomografia tem radiação. É diferente. Radiação. Agora, a ressonância... Não tem esse problema. Não tem. Outra coisa que eu gosto de salientar, que o pessoal sempre tem muito medo de contraste. Isso. O contraste, hoje se usa um contraste não iônico na tomografia computadorizada, ele normalmente é mínimo de risco, mas pode ter risco de pessoas sensíveis. Já o contraste utilizado na ressonância magnética, ele é mínimo risco dele, entendeu? Praticamente isento de risco. Claro, só pessoas ultrassensíveis que podem ter alguma coisa. Mas assim, o contraste da ressonância magnética também é mais seguro que o da tomografia computadorizada. Muito bem. Sara, nós temos algumas imagens aí, coisas que essa imagem
doutor Hamilton, é uma imagem bem nítida, né? Certo. Isso é feito com ressonância ou tomografia? Isso é uma chamada angiotomografia. Entende? Angiotomografia. Angiotomografia, que faz uma angiografia com tomografia do coração, ali pega a aorta, né? Aorta ascendente, aorta descendente, e ali você pode ver ali as artérias superiores, na parte superior, são essas artérias que levam o sangue para o cérebro. Aquelas lá em cima. Lá em cima. Então aquelas mais finas, né? Aquelas que levam o sangue para o cérebro, e essas que são as causadoras, geralmente, dos AVCs. Quando há um entupimento dela, uma oclusão. Aí você faz aquele procedimento que você falou, que é o cateterismo pela virilha, para chegar lá e desobstruir o trombo que está impedindo a corrente sanguínea. Muitas vezes também essas artérias, o que acontece? Essas artérias, elas começam a reduzir o seu calibre sem fazer o AVC. Tá? Às vezes o pessoal tem só uma tontura, só uma paresia e melhora. Então, quando se faz um diagnóstico, faz um ultrassom de pescoço, ou faz uma angiotomografia, ou uma angiorressonância magnética, vai ver que essa artéria está praticamente entupida. Está oclusa? Não está oclusa, está praticamente, vamos dizer, ela fechou 70%, por exemplo. 70%. Aí dá tontura. Só que ele não chegou a fazer um AVC ainda. Ainda, mas vai fazer. Se não tratar, então qual é a indicação aí? São dois tratamentos. Ou você opera, abre o pescoço e tira aquela placa de ateroma da carota, ou um método mais tranquilo, mais fácil, 30 minutos, que é a colocação de um stent. Para eliminar o problema. Para eliminar. Você coloca o stent dentro da artéria. A próxima foto, Sara. Essa aí foi um cara levou a facada no cérebro. Que coisa impressionante isso, né? Atravessou. Ali chegou a afetar a massa encefálica? Sim, com certeza. Com certeza. Esse é uma ressonância, né? Não, isso é uma tomografia, é uma tomografia computadorizada com reconstrução tridimensional. Tá? Existe uma reconstrução e onde se vê a faca. Pode ver naquele corte, eles fizeram um corte no osso, né? Um corte no osso, mas é para ver a parte interna da faca. Tá? Esse exame é obrigado a fazer o médico para poder fazer a cirurgia, Milton? Para ele se localizar? Sim, claro, isso é ideal. Todo trauma de crânio deve ser feito essa reconstrução tridimensional, mas isso é muito fácil, o aparelho faz automaticamente. Automaticamente? Mas aí para o médico se guiar... Claro. Você tem a vantagem dessas máquinas modernas, é que você pode fazer medições perfeitas, você pode chegar, quer um centímetro mais para trás, mais para frente, você localiza o tumor, vai lá, existem outros aparelhos de estereotaxia, que você coloca na tomografia e diz diretamente onde está o tumor, ele é guiado, você é guiado. Isso é evolução, né? Isso é evolução. Fantástico. A próxima foto, Sara. Isso aí, Hamilton. Isso aí é um AVC, um derrame? Bem, isso aí, em primeiro lugar, é uma tomografia de uma cabeça, de um crânio, né? Isso. Que mostra, então, um corte axial do cérebro. Por exemplo, toda essa parte cinza seria o cérebro, o parênquima cerebral, e a parte mais escura, que é a parte central, que tem nas laterais também, isso aí seria líquido. É a água que nós temos dentro da cabeça, chamado líquido. Então, seriam os ventrículos, entende? E se você notar, tem uma parte vermelha ali que alguém desenhou, isso não aparece assim na tomografia, tá, que alguém desenhou, e pode ver que adjacente, próximo àquela área vermelha, tem uma área um pouco mais escura, chama uma área hipodensa. Tá? Isso ali é um AVC isquêmico. Isquêmico, tá? Se fosse sangue, ele ficaria ao contrário, ele ficaria branco. Tá? Então, isso é um AVC isquêmico. Isso aí, esse AVC isquêmico pode causar uma lesão. E pelo que tu está vendo ali nesse exame, isso é uma tomografia. Certo. Né? Essa pessoa vai ter sequela? Pegou uma parte do cérebro importante? Sim, provavelmente porque ele pegou a parte lateral do núcleo lenticular, pegou um pouco de ínsula. Ele pode ter uma leve paresia, mas não é muito séria a lesão dele. Uma paresia é uma dormência... Pode ser perda de força. Tá? Tem mais alguma foto? Essa aí, Hamilton. Tá. Bem, isso aí então um corte lateral, chamado corte de perfil, corte sagital, de uma coluna cervical. Isso já é uma ressonância magnética. Essa já é uma ressonância. Ressonância magnética. Já mudamos para ressonância. Ressonância magnética. Então, você pode ver todas as vértebras, né, na parte anterior ali, todas as vértebras, e no meio, onde se vê uma coluna cinza, rodeada de colunas brancas, tanto anterior como posterior, aquela parte cinza que é o mais importante de todos, que aquilo ali é a medula espinhal. Ali que está passando toda a motricidade, todas as informações do corpo. Todas, que é a ligação do cérebro com nossos membros, né? Ali que é famoso... Essa é a medula. Então, por exemplo, se você pegar ali um cara sofreu, como tu falasse hoje no começo do programa, o cara no trânsito bateu e faz uma luxação, uma vértebra daquela corre sobre outra vértebra, o que pode acontecer? Fazer uma
transecção, uma secção dessa medula. Isso pode acontecer, não? Claro, mas geralmente traumas mais sérios, acidentes mais graves, de alta velocidade. E aí é um trauma que pode levar à morte, inclusive? Não é a morte, porque o pior que é isso, que a pessoa fica tetraplégica. A tetraplegia. Ou seja, não consegue andar mais. Não mais caminhar, nem movimento dos braços. Lembra lá do super-homem que ficava na cadeira? Caiu do cavalo, né? Caiu do cavalo. Fez isso, fez uma lesão cervical com... O Michael Schumacher também? O Michael, eu não sei. Bateu a cabeça? Não sei, mas o Michael teve mais contusões cerebrais também. Também o dele não foi tanto da coluna. A lesão, Hamilton, em coluna, como aquele caso que você falou, se há uma... Ou seja, não chega a romper, mas que dá uma mexida. Isso pode causar um trauma definitivo, não? Pode, claro, pode. Mesmo que não rompa? Mesmo que não rompa. Só o fato de uma contusão medular, que o cara tem que fazer um chicote e faz uma lesão na medula, onde se faz uma área de edema na medula, ele pode ficar com uma lesão. Pelo menos um braço, alguma coisa, pode ficar com uma lesão. Eu estou falando sobre isso, sabe por quê, doutor Hamilton? Eu tenho falado muito aqui sobre um assunto, e eu quero aproveitar você aqui no programa, porque você é um profissional que já atendeu jovens ou crianças que tiveram problemas de acidente de carro. Claro. E não tem coisa pior para o médico receber lá na sua clínica ou no hospital, se você trabalha como intensivista também, como médico de emergência, ver uma criança com trauma de coluna porque o pai ou a mãe não colocou a criança no banco de trás, preso no cinto de segurança. E é muito comum, se você já viu isso, doutor Hamilton, a criança em pé no colo da mãe, no banco de trás, ou no banco do caroneiro, ou no colo da avó, brincando e tal, e a mãe dirigindo, o pai dirigindo. Essa criança, ela corre um risco de ter uma lesão grave de coluna, se a mãe dá uma freada, ela for de encontro ao banco da frente e dá aquele efeito chicote, ela pode romper alguma coisa da coluna? Não só a coluna, eu acho que uma criança solta, um adulto solto dentro do carro é um risco muito grande, porque se você for analisar a maioria dos óbitos em acidente de trânsito, é o paciente que é lançado fora do carro. Fora do carro, tá? Ou ele vai contra uma árvore, contra outro carro, ou contra o próprio paralelepípedo, do asfalto, tá? Então, quando essa criança é lançada, que é o que acontece mais, os traumatismos são mais sérios. Estão mais sérios, né? Esses são mais sérios. Se você tem um cinto, você pode ter uma lesão, mas não é tão séria como se for jogado contra o banco da frente. Então é muito mais grave. Você já atendeu crianças com traumas assim? Né? Muito. Muitas? Você deve ter experiências para contar que não... eu trabalhei, antes de me dedicar mais à neuroradiologia, eu trabalhei muitos anos com neurocirurgia, sou neurocirurgião de formação, mais de 10 anos fiquei trabalhando como neurocirurgia e fazia muito pronto-socorro na minha vida, então eu atendi muito trauma mesmo. E é chocante para o médico? É chocante. Você viu o pai desesperado, a mãe desesperada? É chocante vezes, porque... Né? É uma criança que vai ficar... De tudo, não importa a idade, o importante é que é difícil. Chega lá com os pacientes, às vezes chega um paciente que está saindo o cérebro pela cabeça. Então, triste. É triste. E eu tenho dito aqui, a prevenção é muito mais barato, né, Hamilton? Claro. Do que depois você somar as consequências. Primeiro porque gasto, sequelas, que bateu a cabeça ou a coluna, vai ter consequência para o resto da vida, né, meu? Claro. Não vai fugir disso. Todos, né? Você fazer um traumatismo de tórax, gravíssimo. Triste, gravíssimo. Traumatismo de baço, traumatismo de abdominal são gravíssimos. Muitos são fatais, não vou puxar só a sardinha para o lado. Não, mas é uma realidade. Doutor Hamilton, nós temos 2 minutinhos para encerrar o programa. A Neuroclínica vem com novidades por aí, em breve? Muitas, tá? Vamos começar então pela nossa ressonância magnética de 3 terços. O que eu queria deixar aqui bem, salientar uma coisa importante. O nome é Neurocentro, mas lá não são feitos só exames da neuro. Lá são feitos de mama, de tórax, de abdômen, de coluna, tá? de abdômen, de membros, tá? De pé, de mão. Tá? Para vocês entenderem, lá existe uma excelente máquina, que é a mais moderna do estado de Santa Catarina, mais avançada, tá? que produz os diagnósticos de primeira qualidade. Exames mais rápidos, tá? Temos uma equipe de especialistas, são 2 radiologistas, 2 neuroradiologistas tocando, 3 neuroradiologistas, perdão, tá? Existe também a tomografia computadorizada do nosso grupo, que é uma máquina excelente. Mas de novidade, além da ressonância, que começou a questão de 30 dias, tá? Eu gostaria de salientar as próximas novidades para esse ano. Seria o primeiro o check-up AVC.
o check-up ABC, que a doutora Lara vai estar pela frente, e futuramente o check-up demência. E mais para frente, talvez para o final do ano, vamos instalar um PA neurológico na nossa clínica. Isso nós vamos falar em breve também. Doutora Milton Oppio, obrigado pela sua presença, saúde para o amigo e até uma outra oportunidade. Eu que agradeço, tá? É um prazer sempre estar aqui, poder dar algumas informações para essa população querida que nos assiste. Tá? Então, estamos aqui à disposição, quando queiras, dá um alô, bate um fio que a gente está aqui à disposição para falar contigo. Tá bom, doutora Milton. Muito obrigado pela sua presença e até breve. Então tá, amigo. Até a próxima. Até mais. Nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem. E não esqueça, para um trânsito melhor, bom humor. Seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Uma boa noite a todos, um abraço, eu volto semana que vem. Até lá, tchau!